Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Arrascaeta e Bruno Henrique recebem homenagem do Flamengo. Flamengo preserva titulares para jogo contra a Portuguesa amanhã. Zenit aumenta a oferta ao Flamengo e faz de tudo para ter Wesley por valor recorde ainda em fevereiro. José Boto aceita pagar salário top e Flamengo fica otimista para assinar a renovação de Pulgar. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Arrascaeta e o Bruno Henrique receberam homenagens no Ninho do Urubu depois do treinamento dessa terça-feira. Eles foram agraciados com uma camisa especial por se tornarem os maiores campeões da história do Flamengo. O título da Supercopa do Brasil 2025, conquistado nesse domingo, fez a dupla chegar à 14ª conquista e, com esse feito, eles superaram outros grandes ídolos como Zico, Júnior e Gabigol, todos com 13 conquistas. Arrascaeta e Bruno Henrique chegaram ao Flamengo no início da temporada de 2019, o ano que mais tarde ficaria conhecido como o Ano Mágico. O primeiro título foi o Carioca, conquistado ainda com o Abel Braga. Com o treinador, o Bruno Henrique foi um dos destaques, mas o uruguaio Arrascaeta amargou o banco de reservas em vários jogos. Foi com a chegada do Jorge Jesus que o cenário mudou para o Arrascaeta e que o elenco se tornou o grande destaque do futebol brasileiro. Sob o comando do português, o Flamengo venceu a Libertadores em uma virada histórica contra o River Plate com 2 gols do Gabigol. O título brasileiro veio horas depois, em cima do trio elétrico. O ano de 2020 chegou e, para coroar o Ano Mágico, e o time conquistou a Supercopa, a Recopa e o primeiro estadual de Jorge Jesus. Superando a pandemia e as trocas de técnico, Bruno Henrique e Arrascaeta conquistaram o Brasileirão 2020. No ano seguinte, mais um Carioca e uma Supercopa. Foi em 2022 que o elenco já tinha conquistado tudo. Conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, além do título nacional. Conquistaram a América mais uma vez. O único ano em que passaram em branco foi 2023. Mas em 2025, a Supercopa desempatou para o lado do Bruno Henrique e do Arrascaeta, que iniciaram a 7ª temporada no clube. O Flamengo informou nesta terça-feira a liberação do lateral direito uruguaio Varela para comparecer ao velório da sua mãe, Carmen Beatriz Oliveira, lá no Uruguai, infelizmente faleceu. O jogador desfalcará o time no jogo de amanhã contra a Portuguesa, lá em Uberlândia. O Clube de Regatas do Flamengo manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento da mãe do nosso atleta Guilhermo Varela. Nesse momento de dor, expressamos nossos sentimentos a Varela e aos seus familiares. O jogador foi liberado para viajar para o Uruguai e conta com todo o apoio do clube. O Flamengo venceu a Supercopa Rei do Brasil no último domingo, dia 2, e impressionou a FIFA. Um dos perfis oficiais da entidade fez questão de parabenizar o rubro-negro pelo título em cima do Botafogo, em Belém. Na publicação, a conta dedicada ao Super Mundial de Clubes usou uma foto do elenco do Flamengo levantando o troféu e a dedicatória, campeões. Os jogos do Flamengo pelo Mundial de Clubes serão no dia 16 de junho, às 22 horas, na Filadélfia, contra o Esperance da Turquia. No dia 20 de junho, joga contra o Chelsea da Inglaterra, às 15 horas, horário de Brasília, também na Filadélfia. E, por último, no dia 4 de julho, em Orlando, na Flórida, contra o León do México. A Libertadores da América Sub-20 está perto de começar e, dessa forma, a Conmebol, entidade responsável por essa competição continental, divulgou a divisão dos times nas chaves de grupos. Atual campeão do torneio, o Flamengo conheceu os primeiros adversários que vai enfrentar nessa edição. Por meio das redes sociais, a Conmebol
divulgou a primeira fase da competição Libertadores Sub-20. Sendo cabeça de chave do Grupo A, o Flamengo vai encarar o O'Higgins do Chile, Danúbio do Uruguai e Olímpia do Paraguai. O torneio vai ser no Paraguai e está marcado para ter início no dia 1º de março e o seu final no dia 16 do mesmo mês. O Flamengo vai em busca do seu bicampeonato da Libertadores Sub-20 em 2025. Na edição passada, venceu a competição de forma invicta, derrotando o Boca Juniors na final por 2-1. A maior torcida do mundo faz a diferença. Tal lema prova cada vez mais que o Flamengo joga, seja no Rio de Janeiro ou longe dele. Na Supercopa do Brasil, em Belém, por exemplo, fanáticos pelo Mengão viajaram 12 horas de barco para marcar presença na decisão. E a atitude recebeu a valorização dos jogadores do Flamengo. O capitão Gerson pediu para imprimir e colar no vestiário do estádio Mangueirão a foto dos torcedores que viajaram de Breves Marajó para Belém do Pará. Desse modo, o esforço dos fãs do rubro-negro serviu como inspiração para os jogadores conquistarem a Supercopa do Brasil pela terceira vez na sua história. Após a conquista da Supercopa do Brasil, Gerson comemorou bastante o troféu e agradeceu o carinho dos torcedores que apoiaram o Mengão na passagem por Belém. Além disso, o Coringa explicou como a foto dos torcedores tocou o seu coração e incentivou o time na decisão. Eu pedi para imprimir uma foto que eu recebi da torcida na embarcação. Quando você tem a chance de ser um jogador profissional de futebol, jogar em um dos maiores clubes do mundo, eu acho que não tem maior motivação. A cada dia levantar para mim já é uma motivação, mas quando eu vi essa foto, foi uma coisa que falou muito comigo, porque muitas das vezes reclamamos de muita coisa, só que as pessoas passam 12 horas dentro de uma embarcação para nos ver jogar, para vir e ser os nossos torcedores. Então, isso é um privilégio em todo lugar que a gente vai. A nação está. Eu tinha dito que o mínimo que a gente tinha que fazer por eles é dar o máximo dentro de campo e representá-los, porque fora do campo eles nos representam. Muitas vezes tem muita gente que deixa de comer para nos ver jogar. Nosso mínimo é sempre dar o máximo. Feliz por ter dado o título para eles e agradecer a eles por tudo que eles fazem por nós. 12 horas dentro de uma embarcação não é para qualquer um, não. Estádio superlotado, só tenho a agradecer, finalizou o capitão Gerson. O Flamengo divulgou nesta terça-feira o grupo de jogadores para a viagem a Uberlândia, onde vai encarar a Portuguesa do Rio de Janeiro pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Os titulares da conquista da Supercopa foram poupados dessa viagem pela comissão técnica. Produção coloca aí a lista dos relacionados para esse jogo. Alan, Ayrton Lucas, Carbone, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, de Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha e Everton Araújo, Felipe Tereza, Guilherme, Gustavo, João Alves, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Nanete, Lucas Vieira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pablo Lúcio, Chola e Wallace Ian. No momento, o Flamengo tem 10 pontos e ocupa a 5ª colocação na Taça Guanabara. Com um jogo a menos, os 4 primeiros colocados se classificam para a semifinal do Carioca. Os 4 times que terminarem entre o 5º e o 8º lugar vão disputar a Taça Rio. O gol mais bonito do Campeonato Carioca será em homenagem ao saudoso Léo Batista, a voz marcante da TV brasileira, que no último dia 19, infelizmente, faleceu aqui no Rio de Janeiro. Vem aí o gol do Fantástico, que será eleito por um júri de jornalistas também responsáveis pela escalação da seleção do Campeonato Carioca. O vencedor vai receber o troféu e a premiação será entregue na festa de encerramento da competição. Nada mais justo do que criar o gol mais bonito em homenagem ao Léo Batista. Quantas noites de domingo o Léo nos brindou com a sua voz, a zebrinha e os golaços, que tenhamos mais gols bonitos. Já tivemos 2 de bicicleta, afirmou o presidente da FERJ, Rubens Lopes, referindo-se aos gols marcados pelo Volta Redonda e pela Portuguesa.
A final da Supercopa Rei 2025 entre Flamengo e Botafogo não apenas consagrou o rubro-negro com o título, mas também garantiu uma audiência histórica para a TV Globo. A transmissão do Clássico Carioca no último domingo atingiu 31 pontos de média no Rio de Janeiro, com 52% de share, consolidando-se como a maior audiência da competição nos últimos 5 anos. Com a narração do Luiz Roberto, a partida gerou um aumento de 19 pontos na audiência em comparação com as transmissões habituais. Em São Paulo, mesmo sem equipes paulistas nessa disputa, a Globo obteve 14 pontos de audiência, registrando um crescimento de 27% e alcançando 29% de participação. Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 flamenguistas, e aí a gente cresce bonito o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. O Eric Pulgar se tornou um dos principais jogadores do Flamengo e é constantemente elogiado pelo técnico Felipe Luiz. O meio-campista realmente organiza muito bem o meio de campo do Mengão. Marca, arma, chuta, desarma e joga muita bola. É completo na função que precisa fazer. E o seu futuro deixou a torcida do Flamengo apreensiva quando saíram notícias indicando que o jogador não queria renovar o seu contrato de forma nenhuma. Na virada desse ano, foi noticiado que o Pulgar não estava feliz com a maratona de jogos aqui no Brasil e gostaria muito de voltar para a Europa na intenção de jogar menos e, assim, melhorar ainda mais o seu condicionamento físico com um tempo maior de descanso. O seu empresário avisou ao Flamengo sobre essa ideia do jogador e o Rennes, da França, chegou a fazer uma proposta para contratá-lo, mas o Flamengo negou por priorizar o ganho técnico e não o ganho financeiro. Depois de algumas novas conversas, o Felipe Luiz entrou no circuito e a renovação passou de improvável para bem possível. O Pulgar recebe um dos menores salários entre os titulares. Para satisfazer a vontade do jogador em ter uma grande valorização, o Boto se coloca disposto a pagar cerca de R$900 mil por mês em um contrato de 3 a 4 anos. Nesses valores, a direção do Flamengo acredita que vai chegar a um acordo com o chileno. O Pulgar se sente acolhido pelo Felipe Luiz e sabe que vai ter um revezamento muito maior neste ano, já que o clube tem alguns jogadores na posição e ainda está contratando o Jorginho, que é o meia do Arsenal. O garoto Wesley pode dar adeus ao Flamengo ainda nesse mês de fevereiro, rumo ao Zenit da Rússia. A equipe europeia está muito disposta a contratar o lateral nos próximos dias e melhorou ainda mais as condições do negócio. Nos bastidores, o Flamengo está ciente dos interessados e sabe que mais cedo ou mais tarde vai sim perder o seu grande lateral direito. E apesar disso, o Felipe Luiz espera contar com o jogador até o meio desse ano para a disputa do Mundial de Clubes. O Zenit prepara uma mega oferta pelo Wesley, 30 milhões de euros, 180 milhões de reais na cotação atual, além de mais 8 milhões de euros por metas atingidas. A informação é que o clube russo deseja ter o jovem lateral agora em fevereiro. O valor seria recorde no futebol brasileiro para a posição e comprova como os russos estão mesmo dispostos a fazer de tudo para conseguir a negociação do jovem jogador. O José Boto tem sido irredutível quando o assunto é negociações de seus titulares. Ele sempre afirma veementemente que nenhum jogador que é importante para o clube será negociado nessa janela de transferências por conta do Campeonato Mundial. Em comparação ao Vinícius Júnior, que deixou o Flamengo por 45 milhões de euros, rumo ao Real Madrid, o lateral também entraria nas maiores negociações da história do clube e, por isso, os russos estão aguardando uma resposta do Flamengo ansiosamente. Wesley é alvo de outros clubes do futebol europeu. O Milan, da Itália, segue sendo um grande apreciador do futebol do garoto.
O interesse do russo pode ligar o sinal de alerta nos demais interessados. O Manchester United e o Barcelona da Espanha também já sinalizaram um grande interesse. Com Felipe Luiz, Wesley retomou a confiança, se tornou titular do Flamengo e um dos grandes laterais do país. Existe uma grande chance dele estar na lista de convocados para a seleção brasileira em março. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!